Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse fantástico webinar aqui da Demarest, da Câmara de Comércio Índia-Brasil, principais aspectos do Acordo Previdenciário Social Internacional entre o Brasil e a Índia. Eu saúdo aqui o meu colega Marcelo, doutor Marcelo Pedroso, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando aqui para que a gente possa já entrar no clima Índia-Brasil. Eu inicio com a saudação Namastê, é uma saudação muito especial, que significa que a divindade em mim saúda a divindade que habita você. Muito obrigado, Daniavad, como nós falamos. Eu gostaria inicialmente de convidar o doutor Marcelo a se apresentar, falar um pouquinho da experiência dele dentro do tema. Depois eu passo aqui para mim. Marcelo, the floor is yours. Obrigado, Pedro. Namastê, né? Como você mesmo colocou, acho que é muito bom estarmos juntos aqui nesse webinar. Temos aqui um assunto bastante interessante, né? Primeiro, me apresentando, sou Marcelo Pedroso, sou sócio da área tributária, especialista em previdência social, a parte de custeio e benefícios aqui do Demarest, né? Sou o responsável por esses temas e com alguns aninhos aí, 26 anos de experiência nessa área, né? Só trabalhei praticamente nessa área desde que me formei, então são muitos anos aí focados nesse tema previdência social, né, em todo tipo de situação, né? Poucos anos perto da vida do Demarest, que já tem seus quase 80 anos, né? Mas como escritório full service aí que atende um escritório transnacional que atende empresas em todos os lugares do mundo, né? A gente tem uma capilaridade bastante boa, mas estamos aqui hoje para falar de um tema bastante interessante, considerando toda a pujança entre as relações comerciais entre o Brasil e a Índia, né? Como o Pedro vai bem colocar aí nos primeiros slides, né? As questões econômicas, mas hoje a gente vai tratar também dessa questão que tem muita relação com o emprego e com a tributação do emprego em relação a esses países, né? Considerando abertura de empresas brasileiras na Índia, abertura de empresas indianas no Brasil, né? E a idas e vindas desses empregados, né, seja brasileiros expatriados para a Índia, sejam indianos expatriados para o Brasil, temos hoje esse tema aí de interesse para todo mundo entender um pouquinho melhor como funciona, né? Esse acordo é essencial. Esse acordo não existe entre o Brasil e todos os países do mundo, né? Eu acho que isso é uma falha entre os países, não haver este acordo de previdência entre todos os países, né? Normalmente eles costumam ser bastante tardios, mas felizmente entre Brasil e Índia a gente teve a partir de janeiro de 2024 esse acordo colocado em vigor, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dele aí, de como ele pode nos ajudar no dia a dia aí, questões práticas, objetivas e o que mais vocês quiserem saber. Muito bem, muito obrigado. Me apresentando aqui, meu nome é Pedro Oliveira, eu sou head regional aqui da Câmara de Comércio Índia-Brasil no estado de São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho mais da Câmara ao longo do projeto. É curioso, né, Marcelo, como recente, né, um acordo desse entre duas nações dos BRICS, né, e como muitas pessoas desconhecem, né, os benefícios desse acordo. Eu me lembro que quando conversamos e quando eu soube, né, dessa possibilidade, né, desse benefício, e eu liguei para alguns associados, tanto aqui no Brasil, né, porque isso se aplica a empresas indianas com expatriados, né, trabalhando aqui no Brasil, e da mesma forma com empresas brasileiras, né, investindo e operando na Índia com expatriados por lá. E o curioso é que, questionando as pessoas, você sabe que tem um acordo, que tem esse benefício, e o resultado, né, a resposta foi não, eu não sabia, né? O que traz Hum. uma aderência muito grande, né, nesse nosso webinar de hoje. Eu gostaria, né, gosto muito de cozinha, né? Eu gostaria de fazer um mise en place aqui e colocar um pouquinho de tempero, né, dentro dessa nossa prosa, né? Hoje um dos principais
gargalos entre as relações bilaterais entre Índia e Brasil ainda continuam o desconhecimento, né? E eu preparei aqui um mise en place para que a gente possa analisar um pouquinho o mercado, o que está acontecendo entre Índia e Brasil, né? Para que a gente possa aí passar a bola para que você faça a sua apresentação e nos elucide, né, de como é que funciona. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que todo mundo já esteja vendo. Eu aqui estou sem uma visão de vocês, mas iniciando. Bom, a Índia hoje, né, assumiu a posição de país mais populoso do mundo, né? Nós temos praticamente quase 1,5 bilhões de habitantes na Índia. Já somos a quarta maior economia global. Passamos recentemente o Japão. Havia um prognóstico de que a Índia chegasse a ultrapassar a Alemanha até 2030 como quarto maior PIB global. Eu recentemente fui corrigido até pelo nosso senhor, que diz que isso possivelmente aconteça já em 2026, né? Uma república parlamentar, a capital financeira é Mumbai, né? Mumbai é a São Paulo indiana, né? E a capital política, né, é Nova Delhi. É um país maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ter algumas vezes na Índia e eu costumo dizer que isso realmente muda a nossa vida, em todos os sentidos. Eu vou colocar um pequeno vídeo aqui. Peço bastante atenção para aqueles que não conhecem a Índia ainda. Vocês sabem que, normalmente, para cada 10 pessoas que na Câmara Indiana a gente faz essa apresentação, normalmente mais do que 10, né, 12 pessoas falam: eu não tinha ideia, né, de que tudo isso acontecia na Índia. Marcelo, você tinha alguma ideia? Você, claro, né, tem um conhecimento maior, mas é surpreendente como o país está numa transformação absolutamente efervescente, né? Quando você chega na Índia, o pessoal fala Incredible India. Você tinha conhecimento disso? Olha, assim, muitas das coisas que passaram aí me surpreenderam bastante, viu? Porque, Não. assim, o que a gente ouve dizer
na mudança nos últimos 10 anos, né, que foi muito transformadora, né, assim, seja pela parte econômica, né, pela questão da diversificação de serviços, né, começou muito com serviços, né, com a questão de utilização de mão de obra mesmo, de serviços à distância, né, e depois foi evoluindo para outros mercados, né, realmente é uma coisa bastante interessante, muito legal. Não, realmente cada vez que eu assisto esse vídeo eu me surpreendo. O interessante é que a gente está num momento agora geopolítico, né? Em parte de turbulências, mas em parte de oportunidades, né? Uhum, E do qual a relação entre Índia e Brasil, seja por uma questão da relação com os Estados Unidos, seja com relação a um cenário de desindustrialização da China, né, para o Sudeste Asiático. Fato é de que a gente realmente tem tido muita interação. O nosso vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, teve agora na Índia recentemente, e o recentemente. presidente Lula deve ir no início do ano que vem. E quando a gente para analisar um pouquinho, né, a gente fala, poxa, investimentos na Índia, aqui no Brasil, né? Poxa, se você olhar aqui esse mapa no lado esquerdo, olha a quantidade de empresas indianas, né, que estão aqui no Brasil já investindo, e cada vez a gente tem mais novidades, né? Praticamente a Novelis recentemente fez um investimento enorme aqui em Pindamonhangaba. E o legal é que são investimentos multissetoriais. Nós temos desde a parte de maquinário, parte de tecnologia, parte de fertilizantes, agronegócios. Para você ter uma ideia, tem tecnologias de nanofertilizantes magníficas, abrindo fábricas aqui no sul do país, né? Nanofertilizante você não aplica através do solo na raiz, você aplica diretamente na folha da árvore, né? E da mesma forma, o Brasil também tem começado a conhecer mais a Índia, né? Nós temos indústrias aqui brasileiras já estabelecidas recentemente, né? Inclusive até na visita do vice-presidente, né? A própria Embraer, junto com a Mahindra, abriu uma fábrica, né? Para construção de aviões. Então, e o bacana é que isso está acontecendo agora, mas é só o começo, né? Dessa, dessa guinada, né? Anualmente, né? Recentemente, a gente tem tido de 70 a 80 delegações, entre delegações brasileiras indo para a Índia, delegações indianas vindo para o Brasil. Nós temos uma embaixada na Índia extremamente atuante, extremamente produtiva, pró-business, né, dentro desse ambiente. E realmente é um país que, puxando a sardinha aqui para a nossa brasa, né, demanda realmente um olhar com bastante atenção, né, porque está no mapa realmente de crescimento ao longo dos próximos anos, né? Um dos fatores, né, que são os pilares dentro da relação bilateral hoje, o primeiro, né, segurança alimentar, com uma população de 1,5 bilhão de habitantes, não tem como deixar de ser uma prioridade, e claro que o Brasil, né, como celeiro do mundo, é protagonista nisso. A Índia tem uma classe média de 300 milhões de habitantes, ou seja, um Brasil e meio, né? Ávidos por testar comidas diferentes, culturas diferentes, né? A parte de energia e combustíveis, no qual nós podemos ter muitas trocas, né? Interessante é que, assim como o Brasil, a Índia também é um grande produtor rural, né? Mas diferente do Brasil, que tem latifúndios, na Índia existem minifúndios, né? Então, com relação à tecnologia para a parte de agricultura,
né, exportar tecnologia, importar tecnologia da parte de informação, que a Índia é um dos pilares do mundo, né, e a parte de defesa e segurança. Existe também áreas de cooperação que estão tendo um crescimento muito grande com relação a comércio, investimentos, ciência e tecnologia, né? Todo mundo sabe que dentro das maiores corporações de informática, né, do mundo, a grande maioria dos CEOs são indianos, né? A gente pode aproveitar muito isso e trazer muito investimento indiano para cá de tecnologia, né? E a parte de saúde, medicina, claro, né? A Índia é conhecida como a farmácia do mundo. Durante a pandemia foram protagonistas aqui, né? Dentro do que nós tivemos aqui no Brasil. E o interessante, quando a gente faz uma análise, né? E parando um pouquinho, né? E eu confesso que quando nós estávamos aqui na Câmara de Comércio Índia-Brasil fazendo essa análise, eu cheguei a me surpreender. Veja que interessante. Aqui estão os principais commodities do qual o Brasil importa da Índia, tá? Então, químicos, maquinários, farmacêuticos, veículos, combustíveis, né? Diesel, têxteis, máquinas elétricas, pneus, e aí a parte mais química, instrumentos cirúrgicos, do qual, se a gente comparar quanto que a gente importou em 2020 em milhões de dólares para 2024, basicamente em todos esses grupos aqui, nós dobramos o que nós importamos, né? Ao mesmo Uhum. tempo, o percentual desses produtos aqui, hoje, basicamente, isso aqui é 80% do que a gente importa da Índia são esses produtos, tá? Só que a participação da Índia nas importações brasileiras é muito pequena. E aí, veja que interessante, a Índia, se você perguntar se a Índia é um grande fabricante e exportador de maquinários, eu acho que a grande maioria do pessoal vai falar que não, né? Mas veja que interessante. Em 2020, nós importamos 324 milhões de dólares, nada. 2024, nós crescemos 250%, importamos 800 milhões de dólares, nada. O Brasil importou em 2024 quase 41 bilhões de dólares de maquinário. Até aí, lindo, maravilhoso, mas ainda exporta maquinário. Vejam que interessante, segundo dados aqui, né, da Índia, da estatística da Índia, a Índia exportou em 2024 19 bilhões de dólares. Ou seja, absolutamente o Brasil desconhece que a Índia é um grande fornecedor de maquinários, assim como de outros produtos, né? E isso gera uma possibilidade enorme de investimentos indianos, abertura de fábricas aqui no Brasil, né? É um cenário completamente novo, né? E isso aqui eu acho que surpreende todo mundo, né? E é, eu acho que nós, como câmaras de comércio, né? A nossa Câmara está completando 22 anos, nós iniciamos em 2003, né? A família do nosso CEO, Leonardo Ananda, tem descendência em Goa, né? Que era uma colônia portuguesa, né? Estabeleceram a Câmara de Comércio Índia-Brasil em 2003, quando praticamente ninguém conhecia a Índia, né? E o nosso papel é sermos arautos, né? Dessa relação, tanto apresentando, fazendo um networking estratégico de empresas de confiança, o nosso conhecimento de tudo que já deu certo e já deu errado. Nós somos reconhecidos, né, tanto pela Embaixada Brasileira na Índia quanto pela Embaixada Indiana aqui no Brasil. E tanto no Brasil como na Índia, você ter uma baliza segura para que você consiga caminhar, né, é a melhor parte e o jeito mais seguro. Aqui estão os nossos contatos e as informações, né? É um prazer sempre a gente falar sobre a Índia, né? E eu concluo aqui dizendo Dhanyavad, que é a palavra hindu para obrigado. Eu acho que com base nisso, a gente consegue entender a relevância do tema que a gente vai ter nesse webinar, né? Justamente porque
fazer negócios, conhecer a cultura indiana, conhecer as empresas indianas, né? Ir à Índia, a gente só conhece, especialmente na Índia, eu digo por experiência própria, né? A gente sai de lá completamente mudado, né? Em conhecer tanto a cultura, a parte religiosa, os alimentos, né? As empresas maravilhosas que existem por lá, né? E quando a gente sabe que ainda existem benefícios que a gente pode usar, aí fica realmente muito melhor. Eu acredito que muitos aqui que estão assistindo esse webinar não têm conhecimento. Marcelo, the floor is yours. Agora eu vou aqui assistir a tua aula com muita atenção. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, gente, novamente um prazer poder falar para vocês desse tema, né? Feito o mise en place aqui, agora vamos para a execução do prato, né, Pedro? Vamos aqui para que vocês possam aí se deleitar com as informações que a gente vai trazer, que elas sejam úteis, né? O objetivo aqui não é esgotar o tema, mas trazer os principais aspectos desse acordo, né? Mostrar como ele pode ser interessante para as empresas, como o Pedro colocou, do ponto de vista informativo, ou seja, aonde que eu consigo gerar economia aqui, né? Seja para o lado do empregador, quando exporta a mão de obra ou conhecimento por meio de pessoas, seja para os próprios colaboradores quando necessitam, né, de algum benefício da Previdência Social e estão mais atrelados a um país de origem do que a outro. Então, podemos aqui dar início, pessoal, passar para a próxima página. Bom, as principais, qual que é o que esse tipo de acordo regula, né? A gente não tem só o acordo bilateral Índia-Brasil, a gente tem muitos acordos de previdência social do Brasil com diversos países. Então, esse também é um recado que simplifica, né? Toda vez que a gente vai fazer algum tipo de contratação de empregados, de expatriação, é sempre interessante lembrar que existem esses acordos para alguns países e a gente ir atrás e ver aonde a gente pode se beneficiar, né, o que a gente pode fazer. Aqui, né, o principal objetivo desses acordos é que os países estabeleçam relações de custeio e de benefício, ou seja, tanto na forma da tributação da folha de pagamento, dos salários, das compensações que os empregados recebem, né, como nos benefícios que os empregados estarão sujeitos caso necessitem, né, da Previdência Social brasileira ou da Previdência Social indiana em algum momento dessa relação de trabalho, seja sendo um brasileiro na Índia, seja um indiano no Brasil, né? Então, os acordos eles estabelecem essas regras, a relação de prestação de benefícios previdenciários, né, asseguram, né, que esses empregados e empregadores tenham uma uniformidade de tratamento nas suas relações previdenciárias, né, e aí a gente pode perguntar, né, por que isso demora para acontecer ou não? Às vezes essas negociações, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, claro, acho que o Acordo Brasil-Bulgária foi negociado em 1960. Ele só entrou em vigor, se não me engano, em 2018. Por quê? Porque, apesar de você ter o acordo, para ele passar a valer, ele precisa ter um decreto legislativo nos dois países que autorize a formalização desse acordo. Então, embora as questões diplomáticas e governamentais aconteçam e as relações comerciais entendam a importância desses acordos, eles precisam ser ratificados por atos políticos, né, e legislativos de cada um dos países para que eles possam entrar em vigor e terem exatamente a mesma redação válida para os dois países, ainda que os sistemas não sejam exatamente iguais, né? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, existe um tipo a Previdência Social brasileira dá 3 tipos de benefício, ou 4 ou 5. A Índia dá, por exemplo, 6 ou 7. Ok. Como é que nós vamos construir para que os empregados indianos, quando estiverem no Brasil, tenham os mesmos benefícios? Eles vão ter os mesmos benefícios que eles têm na Índia ou eles vão ter os mesmos benefícios que eles têm no Brasil? Então aí os acordos vão estabelecer, porque a gente sabe que tudo isso custa para a Previdência, né, dos dois países. Então não adianta a gente querer que exista um benefício dado por um país onde não houve fonte de custeio recíproca, né? Então, normalmente o que acontece, né? Os países colocam quais são os benefícios que eles vão
proporcionar para esses empregados durante o tempo que eles estiverem no país de destino, e aí fica um acordo bem combinado, onde todo mundo sempre sai ganhando. Podemos passar para a próxima. Aqui, né, nessa segunda lâmina, né, a gente traz aqui quem são as autoridades, né? Então, no Brasil, a gente tem o Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS, né, com o nosso regime geral de previdência social, né? E do outro lado, a gente tem na República da Índia o Employees Provident Fund Organization, que é o responsável pela. E aí fui estudar, vi que é linkado ao Ministério do Trabalho, né? Diferente. Aqui no Brasil, a gente tem o Ministério da Previdência, né, que cuida das questões previdenciárias, mas na Índia o órgão gestor da Previdência indiana está atrelado ao Ministério do Trabalho indiano. Então essa já é uma primeira diferença, né? Não traz nenhum efeito prático, mas para a gente entender, né? Às vezes as negociações são diferentes porque partem de questões diplomáticas diferentes, né? O que esses acordos trazem de benefícios, né? O Brasil entrega como reciprocidade para a Índia a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. E a Índia entrega para o Brasil, da mesma forma, os benefícios por idade, benefício por morte e aposentadoria por invalidez total ou permanente. Ou seja, a gente tem uma reciprocidade bastante parelha aí de benefícios concedidos. Podemos passar para o próximo. Aqui, né, o que é importante a gente entender, né? Eu vou, do ponto de vista prático, né? Como isso funciona? Eu tenho um empregado brasileiro que vai para a Índia, ou eu tenho um empregado indiano que vai para o Brasil. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer depois de negociar com esse empregado, de decidir transferi-lo, ele concordando, entendendo toda aquela negociação da mudança de país, né, que mexe muito com as pessoas, mas estando tudo acertado entre o empregador e o empregado, que ele vai passar um período no país, num outro país, né, no caso aqui o Brasil ou a Índia, né, qual dos dois, de onde ele estiver vindo, o que eu preciso fazer, né? Porque não é simplesmente eu mando ele para lá e depois a gente resolve lá na Previdência do Brasil, como é que faz? Não, né? Então, para que a gente seja tutelado por esse acordo, é importante que o órgão do país de origem seja o primeiro a ser comunicado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, eu tenho que preencher um formulário avisando que eu estou transferindo um empregado temporariamente da Índia para o Brasil ou do Brasil para a Índia. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque a partir deste momento, começa a se contar um prazo, que vocês vão ver depois, que é o prazo de deslocamento temporário permitido no acordo. Esse empregado pode ficar lá para sempre? Não. Por isso que chama deslocamento temporário, né? Por quanto tempo ele pode ficar? A gente vai entrar nesse quesito. Como que é renovável, não é renovável, né? Como funciona? Então, a primeira coisa é o órgão gestor da Previdência do país de origem ser notificado disso para poder emitir um certificado de deslocamento temporário, que isso vai garantir que durante o período daquele deslocamento ele já vai com um prazo definido no documento, um prazo de término, onde existe a possibilidade de uma renovação. Então, assim, a primeira ida de um empregado do Brasil para a Índia ou da Índia para o Brasil, ele pode ficar deslocado por até 36 meses, tá? E aí ele pode retornar e voltar para o país como era antes. Mas vamos supor que a gente precisa estender isso. Ele é obrigado a voltar? Existe uma ressalva no acordo que diz o seguinte: olha, se antes de terminar os 36 meses você entrar com um pedido de renovação, e sempre na Previdência Social onde o certificado foi emitido, né? Ele pode renovar por mais 24 meses. Então, em tese, numa primeira diligência, né, temporária deste empregado, ele pode permanecer por 60 meses ou na Índia ou no Brasil, vindo do outro país, tá? Desde que esses outros 24 meses sejam renovados antes de terminarem os primeiros 36. Então, a gente não pode esperar, isso é muito importante, a gente não pode esperar terminar os 36 meses para pedir a renovação. Não, a gente vê que ele vai ficar mais 6 meses antes, já é bom dar entrada no certificado de renovação, renova. Por quanto tempo você quer? Mais um ano? Renova por mais 24. Se acabar antes, você
você encerra e está tudo bem. O que não pode é você pedir por mais um ano e depois querer uma nova renovação, vai te dar mais trabalho. Então, se você tiver a intenção de renovar e realmente passar do prazo de 36 meses, antes de fim desse prazo, você tem que entrar com pedido de renovação e conseguir por mais 24. Aí você fala, ixi, mas eu preciso que ele fique mais tempo. Aí não é permitido. Existe uma regra que diz, olha, para que ele possa voltar de novo para o país e estar dentro das regras do acordo, ele precisa voltar e ficar pelo menos um ano de volta no país de origem. Então, depois do retorno de um ano para o país de origem, ele pode voltar e aí ficar mais 36 com 24 no outro país. Então, é importante a gente ter esses prazos na cabeça, porque vocês vão entender que para a questão de custeio é importante e isso pode gerar dupla tributação, tá? Então, acho que a parte mais importante aqui é, primeiro, avisar o país de origem que esse empregado vai ser deslocado, obter o certificado de deslocamento temporário por 36 meses, antes do término, se precisar ficar mais, antes do término desses 36, pedir a renovação, obtendo a renovação, fim do prazo dessa renovação, ele é obrigado a retornar para o país de destino, ou se desligar daquele vínculo, ele também tem a opção dele ficar. Mas se ele ficar, ele já não fica mais dentro das regras tributárias de recolhimento que a gente vai entender mais para frente do acordo. Ele se torna um cidadão brasileiro, né, residente fiscal no Brasil, e passa a ser um empregado da empresa brasileira, não um empregado expatriado. Ele passa a não ser mais um expatriado. Tá? Então, acho que pode passar para o próximo, pessoal. Então, aqui a gente tem, né, a regra geral, salvo disposição em contrário, se o empregado trabalhar em território de um dos estados, o empregador e o empregado devem, em relação ao trabalho e à remuneração, estar sujeitos apenas à legislação do estado signatário. O que significa isso? Eu fico, durante o tempo... Por que chama deslocamento temporário? E por que ele permite essa situação? Porque durante esse tempo, nada muda na vida dele. Ele continua sendo um empregado da empresa indiana prestando serviços no Brasil, sujeito às regras previdenciárias da Índia ou vice-versa. Um brasileiro sujeito às regras do Brasil, embora ele esteja na Índia. Por quê? Porque o certificado permite que isso aconteça. Então você não precisaria mudar nada do ponto de vista de tributação. O que é uma coisa bastante interessante, porque você não precisa fazer nenhuma alteração. Né? Às vezes você vai transferir um empregado para cá, você não vai precisar ter o custo da tributação desse empregado na Previdência Social brasileira. E vice-versa. Ele vai continuar na série, você vai manter ele na folha do Brasil, você vai colocar lá um código social que vai demonstrar que ele está expatriado para o país tal, né? E aí ele vai estar sujeito às regras. Não é que você não vai precisar tributar, mas você vai tributar dentro das mesmas regras que você já está acostumado. Fim do prazo do deslocamento temporário, ou ele retorna para o país de origem e continua ainda assim sobre as regras do país de origem, ou ele passa a ser aí sim um empregado do país de destino e aí sujeito às regras e tributações do país de destino. Ou seja, imagine que o empregado venha da Índia para o Brasil e passe os 36 mais 24 meses e ele vai permanecer no Brasil, a partir daí ele passa a integrar a tributação de folha do Brasil. Do contrário, ele estaria lá sendo tributado na folha da Índia. Então, essa é uma e vice-versa, né? Isso é uma coisa bastante importante. Aqui, acho que na regra da exceção foi o que eu já coloquei para vocês, né? Ele tem o prazo máximo aí de 5 anos, né? Que é o 36 mais 24, e ele poderá permanecer o máximo de 60 meses aí para a validade do acordo. Podem passar para o próximo. Vamos entrar aí para a questão de tributação, né? Que é importante. Aqui, a gente começa a ver os benefícios do acordo, né? Tratando de trabalhadores brasileiros contratados no Brasil para prestar serviço exterior, com natureza não transitória superior a 90 dias, há que se observar a aplicação das leis 8.212 e 7.064. A gente vai ver que essa legislação, ela autoriza que, por exemplo, um empregado que for transferido do Brasil para a Índia, por exemplo, né? E aí falando da regra de tributação brasileira, a gente sabe que hoje um empregado ele tem como tributação para o empregador, ele tem os 20% sobre o salário dele, que é a cota patronal da Previdência Social, ele tem o seguro contra acidentes do trabalho, que varia de 1, 2 ou 3% a depender da atividade a que ele está disposto naquela empresa.
Esse SAT, né, ainda tem o desdobramento do FAP lá, que vai de meio a 2%, e essa alíquota de 1 a 3 ela pode passar ou para 0,5% ou para 6%, a depender de como você está dentro do ranking daquele KNAI de categoria. Mas a gente sempre tem os terceiros, né? Os empregados você também paga, se for comércio, Sesc, Senac, Sebrae e Incra Salário Educação, que dá 5,8% sobre o salário desse empregado, né? Então, você tem todos os terceiros, pode ter o SESC Senat, você pode ter o SESI Senai, mas no final você acaba tendo uma tributação a mais, fora os 20% e fora o SAT, dos terceiros. Quando esse empregado está expatriado, por exemplo, do Brasil para a Índia, você não recolhe esses terceiros. Você mantém ele na sua folha, você recolhe a patronal, mas você tem uma redução ainda no custo desse empregado. E por que isso acontece? Porque essa lei 7.064 de 82, ela trouxe esse benefício para dizer o seguinte, bom, durante o tempo que esse empregado está lá, ele não está se utilizando, porque o SESC e o SENAC, por exemplo, né, vamos pegar aqui como exemplo alguns dos órgãos para os quais as empresas recorrem, ela tem benefícios para o trabalhador, né? Seja em termos de clubes que ela forneça, grêmios, cursos. Quando essa pessoa está lá, expatriada pelo país, ela não está se utilizando desses serviços. Então, não faria sentido haver a tributação do salário desse empregado aqui no Brasil se ele está prestando serviço na Índia e não está se aproveitando de nenhum desses serviços. Né? Da mesma forma, o salário de educação, o INCRA, então, todo o sistema S, INCRA, salário de educação, os terceiros em si, você não precisa recolher. Então, existe uma redução interessante na folha de salário. Agora, então você hoje paga, vamos supor, a alíquota teto da Previdência para o empregado que está aqui hoje na sua empresa, 31,8% ao teto, vamos imaginar. Ele indo para a Índia, por exemplo, ele passa a ter uma tributação 5,8% menor. Então, ele passa de 31,8% para 36%. É uma alíquota muito menor, né? Então, você pensar isso num volume muito, muito grande ou num salário muito alto, por exemplo, uma pessoa que tem um salário importante, você pode ter uma redução de custo bastante interessante. Então, muita gente não sabe disso, e aí continua recolhendo exatamente igual recolhia antes da pessoa ser expatriada, e aí no final, por exemplo, passado esse período de 5 anos, você recolheu muito a mais. E se você não tomar cuidado, você perde até o prazo decadencial de poder recuperar esses valores se não souber disso também. Então, esse dinheiro acaba ficando para a Previdência lá e sem nenhuma fonte de utilização, porque esse empregado, durante o tempo que ele teve expatriado, ele não utilizou desses serviços. Então, seria como se fosse um custeio sem benefício, né? Seria uma fonte de custeio desnecessária, né? Então, esse é um fator bastante importante. Podemos passar para o próximo. Aqui, né, situações específicas, a gente tem as pessoas que, em tese, não seguem aquelas regras de tempo do acordo, né? São os diplomatas e funcionários do governo, né? Então, a gente sabe, como aqui no Brasil, né, tem outras formas de você fazer recolhimento e tributação dessas pessoas, então elas não entram, né? Aplica-se sempre a legislação do estado de origem, né? Que essas pessoas são em alguns momentos transferidas de um local para outro, então elas não seguem a regra desse acordo, elas estão livres para permanecer nas regras do país de origem. As pessoas, por exemplo, empregadas em transporte marítimo, também se aplica a legislação do estado a quem pertence o navio, por exemplo. É interessante, né, a gente pensar nisso. Então, enquanto ele está embarcado ali, ele não está no outro país, ele está dentro do território do país de origem. Membros da tripulação de companhias aéreas, aplica-se a legislação do estado no território em que a empresa tem a sua sede. Isso só muda se ela tiver alguma subsidiária no outro país de destino e essa pessoa estiver registrada naquela unidade, como sendo empregado daquela localidade. Então, aí permanece essa regra. Cônjuge, companheiro e filhos de acompanhantes, aplica-se a legislação do estado de origem, né? A não ser que eles exerçam atividade remunerada que não sejam essas que a gente citou acima, e ele cai nas mesmas regras do acordo que a gente colocou para os outros empregados. Entendeu? Próximo. Aqui é a questão dos benefícios, né? Os benefícios serão pagos pelo lugar onde a pessoa está naquele momento. Então, por isso que precisa ter esse acordo, porque o custeio desse benefício ele é sempre vinculado a quem está efetivamente concedendo o benefício naquele momento, né? No caso, se uma pessoa não for elegível ao benefício, né, considerando os períodos de cobertura,
desde que os períodos não se sobreponham, ela pode estar restrita à obrigação de benefícios previdenciários do país de destino. Então, em tese, aqui é só uma questão mais semântica, mas o que ele quer dizer é o seguinte: o acordo prevê que todos os benefícios que a pessoa fizer jus, ela vai cumprir no país onde ela está exercendo naquele momento. Tá? Isso só não acontece caso existam regras desproporcionais de concessão de um determinado benefício. Aí o país de origem é obrigado a cumprir com o pagamento desse benefício. Mas o acordo serve para que a pessoa fique sempre resguardada. Então, sendo a Previdência Social brasileira ou sendo a Previdência Social indiana, sempre os países vão poder compartilhar desses benefícios. Podemos passar para o próximo. Bom, aqui também é uma regra que eu vou deixar para vocês, sem essa apresentação vai ficar para vocês, mas aqui também é uma regra de benefício que vale mais para a gente pensar em cálculo de aposentadoria, né? Então aqui nada mais está dizendo do que os tempos de aposentadoria, eles só não podem se sobrepor. Então eu não posso ter, por exemplo, períodos trabalhados, mesmos períodos trabalhados em países diferentes. Então eu não posso computar 5 anos de Brasil de 2020 a 2025 e 5 anos de Índia de 20 a 25, né? Então, aí eu tenho que escolher qual é o período que eu quero, embora eu possa até prestar serviço nos dois países, mas eu não posso fazer com que esses 5 anos virem 10 anos. O que eu vou fazer, o que eu vou ter é a integração desses benefícios. Então, os 5 anos que eu trabalhar expatriado para o Brasil ou para a Índia vão valer para a minha previdência da mesma maneira. Né? Eles vão ser anexados ao meu período de contribuição da mesma maneira. Então, o acordo também prevê isso, porque às vezes a gente fala assim, mas eu tô. Porque quando você é expatriado, por exemplo, para um país onde não tem acordo bilateral, você tem que continuar recolhendo a previdência por conta própria no seu país de origem. Porque senão você pode perder a qualidade de segurado lá e perder o seu benefício e perder todo esse tempo que você trabalhou no outro país como tempo de sua aposentadoria. Então precisa entender bem dessas regras, porque muitas pessoas não percebem isso, mas às vezes o cara fala, eu fiquei expatriado num país onde não tinha acordo. E o que você fez com a previdência do seu país? Sei lá, eu vim trabalhar aqui e comecei a recolher previdência do Brasil. Falei, mas os países não têm acordo, como é que você vai pegar o tempo que você contribuiu para o Brasil? Porque no Brasil você vai ser obrigado a contribuir, embora os países não tenham acordo, porque a legislação brasileira não exclui ninguém da contribuição da Previdência Social, a não ser que tenha acordo bilateral. Então, ainda que o seu país de origem não tenha acordo com o Brasil, você vai recolher para a Previdência Brasileira, mesmo que você não utilize esse benefício no futuro, né? Então, e ao mesmo tempo você vai estar deixando de recolher no seu país de origem. Então, o acordo ele traz essa nuance importante que é preservar o tempo de trabalho nos dois países, desde que eles não se sobrepõem. Tá? Essa é a regra principal. Podemos ir para o próximo. Bom, para requerimento de cada um desses benefícios que a gente citou, né, lá na frente dos aposentadorias por invalidez e tudo mais, existe um formulário que rege esse pedido, né? Sempre a instituição para quem você vai requerer o benefício é para quem você tem que aplicar, ainda que lá internamente este órgão do país onde você está naquele momento tenha que se comunicar com o outro órgão, mas você tem que dar uma entrada formal, né? Como a gente falou lá do certificado do deslocamento temporário, que precisa ser avisado, quando eu vou dar entrada num benefício, da mesma forma que a instituição competente do estado de origem do empregado será o responsável para verificar o período de cobertura. Então, por exemplo, um empregado vem da Índia para o Brasil e ele precisa acessar algum benefício, ele precisa informar a Previdência Social brasileira para que ela peça à Previdência Social da Índia que indique qual é o tempo que ele já cumpriu para poder ter ou não ter aquele benefício. Porque no final, como é ela que está custeando, ela precisa de saber se ela tem fonte de custeio suficiente para conceder aquele benefício, porque se a instituição brasileira conceder direto e depois não tiver benefício de contrapartida, vai ficar esse buraco lá dentro do fundo da Previdência Social de um dos dois países. Então, por isso que precisa ter toda essa legislação que se comunica entre os dois órgãos para poder ter a concessão do benefício, né? Validado o período de cobertura do estado de destino por meio do formulário de ligação, haverá uma expedição para que o beneficiário possa se beneficiar deste recurso. Podemos ir para o próximo. Aqui eu só coloquei só para a gente ter uma questão mais visual, né, entender aqui os formulários de requerimento desses benefícios, estão ali
se parece com isso aqui, né? A gente pegou os exemplos da Previdência Social, e aqui você teria que preencher com a empresa, né? O número da pessoa jurídica, o país de origem, né? O regime de previdência que você está sujeito, as datas. Então, isso aqui tudo se comunica com o certificado de deslocamento temporário. Se você não tiver, você não tem nem como preencher um documento desse, né? Você não tem nem de onde partir. Podemos passar para o próximo também. Também aqui é um formulário de requerimento, continua com um formulário de requerimento de benefícios. E, por fim, né? Aqui, como a gente já falou, né, os benefícios a cargo da instituição competente dos estados realizará o pagamento diretamente ao beneficiário residente no território do outro estado, ou seja, apesar de você dar entrada pela Previdência brasileira, ela vai se comunicar com a Previdência da Índia e a Previdência da Índia vai enviar o recurso diretamente para o empregado que está, porque, como a gente pode lembrar lá no início, como ele continua recolhendo, a empresa lá na Índia continua recolhendo para que ele seja beneficiário do sistema previdenciário indiano durante o período de deslocamento temporário, é ela mesma que vai conceder o benefício para esse empregado, porque é ela que está recebendo a fonte de custeio, né? Não são deduzidas as despesas administrativas do valor do benefício, né? As despesas bancárias ficam a cargo do empregado e aqui são só coisas mais úteis e para o dia a dia, né? E os beneficiários são obrigados a apresentar à instituição competente a cada 12 meses um atestado de vida para que não haja aquelas questões de benefícios continuados para pessoas que não estão mais vivas, né? Aqui no Brasil tem muitos casos assim, parece que não, mas a gente tem muitas situações de óbitos não informados onde as pessoas continuam recebendo aquele benefício e a pessoa não está mais lá, e às vezes é um benefício que você nem converteu ele em pensão por morte, por exemplo, e que a pessoa nem poderia estar recebendo. Aí aqui ficou meu último slide aqui, ficou meus dados e o que vocês precisarem, mas acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né, Pedro, para ver o que a gente, o pessoal, se o pessoal gostou ou não gostou aí do que a gente trouxe. Marcelo, primeiro, obrigado aí pela tua exposição absolutamente entrada, prato primo piatto, secondo prato, né? Segundo. E sobremesa, uma delícia. É, eu, enquanto gostaria de falar aqui que quem tiver alguma pergunta, nós vamos ter aqui aberto através do chat, né? Fiquem à vontade para perguntar. Eu tive algumas experiências com expatriados trabalhando aqui no Brasil, né? E era um projeto na qual você traz um estrangeiro, né? Pode ser um visto de trabalho como um técnico ou de uma pessoa mais comum, né? E Uhum. dependendo do nível da pessoa, você precisa falar, né? E passa por vários ministérios. Você precisa falar que você está trazendo essa pessoa porque não tem ninguém aqui no Brasil capaz de fazer o trabalho que ela faz, né? Então é É claro que a isso. gente embeleza um pouco o pavão e tal, né? E quando isso acontece, a gente também não adianta registrar a pessoa por um salário muito baixo. Você não pode falar que você está trazendo um astronauta que não tem aqui no Brasil e por um salário muito baixo, né? É E isso. realmente as pessoas se surpreendem porque no papel tudo é lindo, maravilhoso, mas quando você tem que começar a pagar a tributação trabalhista, né? Como você falou, a parte previdenciária é extremamente alta, né? O pessoal assusta e depois não dá para voltar atrás, né? Hoje até foguete dá marcha ré, mas previdência e registro não dá para você voltar atrás, né? Dá. Eu Uhum. estou com algumas perguntas aqui. A primeira da Débora Juliano, que eu agradeço aqui. Então, ela está perguntando se é possível a gente fazer uma solicitação tardiamente, né? Quando o expatriado já está aqui no Brasil. Uhum. Uhum. É possível. O que acontece é o seguinte: os termos do acordo vão passar a valer a partir. Você precisa, lógico, de uma anuência, né, dos sistemas previdenciários, mas pela nossa experiência, a gente já fez isso em outros acordos também, né, não só no Brasil e Índia, mas em outros países.
E aí, a data que você começa a informar a Previdência começa a valer como o primeiro dia do deslocamento temporário. Só que aquele período anterior, ele não entra no cômputo. Então, o que você perde é, você não consegue fazer um pedido tardio que compute o passado, a não ser que você consiga judicialmente isso. O que você consegue administrativamente é que, a partir do momento que então, eu fiz o que o Pedro falou, né? Eu consegui o visto, eu mandei a pessoa para cá, ou para o Brasil ou para a Índia, e depois de 6 meses eu percebi que eu precisava ter feito isso aqui. Não fiz. O que acontece? Eu perdi esses 6 meses. Do ponto de vista judicial, você não vai perder, porque você vai poder entrar com uma ação para reconhecer esse período que você esteve nesse outro país, porque você contribuiu para ele. Mas para ter os benefícios do acordo, que foram todos esses que a gente trouxe, ele vai passar a valer a partir da emissão do certificado de deslocamento temporário. Então você vai precisar, se o cara estiver aqui no Brasil já, você vai precisar dar entrada lá na Índia no certificado de deslocamento temporário, explicar que ele já foi transferido, que você não sabia que podia ser utilizado o acordo e que agora você está querendo aplicar as regras do acordo. Eles vão emitir um certificado por 36 meses e aí vai começar a valer, ele entra na regra a partir daquele momento. E aí depois, lá no fim da vida, né, quando a pessoa for pedir a aposentadoria, que ela vai ter que brigar por esse período que ficou fora do acordo. Carl, eu vou me permitir colar aqui algumas perguntas também. A primeira é a seguinte, né? É muito legal essa situação de você, em sendo expatriado, esse tempo continuar contando para a tua aposentadoria, né? Uhum. E que você tenha os benefícios no país em que você está, né? Você está a 10 mil quilômetros, né, da tua casa e tal, não sei o que lá, pô, mas eu tenho garantias previdenciárias e tal, então essa é a primeira parte legal, né? Eu acho que uma Uhum. das perguntas que surgem qual é a antecedência que você tem que fazer essa solicitação, né? Eu lembro de visto de trabalho, você tinha que começar a fazer isso aí pelo menos uns 6 meses, ou demorava, né? Depende muito de quem está no governo, como é que é e tal, né? Mas dentro da tua visão, quanto tempo demora, né, para sair Uhum. essa aprovação e se é um processo custoso, como é que funciona? Tá. Assim, vamos lá. É difícil estabelecer, como você falou, uma regra geral. Mas assim, a gente sabe que uma mudança de país por um período de 3 anos, ou um ano, 2 anos, não é uma coisa simples na vida de uma pessoa. Então ela está se preparando já há algum tempo. Então, sempre a recomendação que a gente dá para os empregadores, principalmente para as empresas, né, que são normalmente que é quem vai gerir essa transferência, né, tanto na forma de custo quanto na forma de processos, que com 4, 6 meses de antecedência já seja informado à Previdência Social para que tudo possa correr em paralelo, para que a situação se concretize antes da efetiva transferência, para que a gente não tenha esse período onde vai ter ali um limbo, né, entre que a pessoa já está aqui no Brasil e ainda não tem o certificado, ou já está na Índia e não tem o certificado. Então a gente recomenda que, como é um processo que normalmente ninguém toma de sopetão, né, não é uma coisa assim sem planejamento, a mudança de país, pode acontecer, a gente sabe, às vezes existe alguma emergência que nos obriga a se transferir na mesma semana, mas aí você vem temporariamente, né, você continua contribuindo no país de origem, você nem vai tratar isso como uma transferência efetiva. Mas a transferência efetiva a gente recomenda que seja de 4 a 6 meses, a gente acha que é um tempo suficiente e o custo não é alto, não. Eu acho que dá para que a própria empresa tome essas providências por meio dos seus órgãos internos, de recursos humanos, de departamento pessoal, ou contrate, né? Normalmente as empresas que tratam de visto, elas juntamente já prestam esse serviço de informações à Previdência Social. Então é só interessante contratar direitinho, né, esse tipo de adendo ao serviço que você está fazendo de expatriação, para que todos os requisitos sejam cumpridos antes da transferência. Bacana. E você tinha comentado que existe essa limitação, né, de 36 mais 24 Uhum, meses. Isso só pode ser feito por uma vez, é que nem o cara só pode ser presidente dos Estados Unidos 2 vezes, não pode ser mais, ou o cara pode voltar e uhum, depois vem de novo, ou ele pode uhum. fazer 36 meses, pode ser parcelado em várias vezes. Como é que funciona isso daí, Marcelo? Então, como eu tinha colocado lá no começo, né, para que você possa renovar os 36, você tem que pedir antes de acabar os 36 para renovar por 24. Até aí, tranquilo. Para a pessoa poder ter um novo período de deslocamento, ela precisa voltar para a Índia ou para o Brasil e ficar um ano lá.
aí ela Tá. pode vir como se nunca tivesse vindo de novo e ficar 36 mais 24. Aí voltar mais um ano e de novo. Então, assim, o que eles exigem é para que você não se torne um residente fiscal definitivo, né, e que eles não percam essa questão da provisoriedade da transferência, que você volte e permaneça por um ano no país de origem. Aí você poderia dar Uhum. entrada a um outro pedido. Se em menos tempo você der entrada, muito provavelmente o certificado vai ser negado. Então vamos supor, você já ficou os 60 meses, né? Porque você ficou os 36 mais 24, e aí antes de acabar os 24, você pede uma nova renovação. Ele vai dizer, não, vou negar, você tem que voltar. Né? Ou você vai se torna definitivamente um funcionário brasileiro ou indiano. Uhum. Né? Então você tem essa faculdade de poder renovar isso, mas ela tem esse pênalti, esse pedágio de você ter que permanecer um ano no país de origem para poder dar uma nova entrada num período de 36 com 24. Entendi. E mais uma perguntinha. Quando você, é, quando você fala, por exemplo, que eu sou um brasileiro, eu fui. Então, por exemplo, teve um investimento agora da Embraer lá, né, na Índia, então eu sou um expatriado, estou indo lá. Pelo que eu entendi, a gente, dentro, e aí indo com visto de trabalho, eu ficaria isento de recolher as taxas previdenciárias na Índia, e fora isso, uma parcela das taxas previdenciárias aqui no Brasil que você comentou, eu também consigo tirar, por Isso. eu estar. Olha só que interessante, né? Ou Por eu seja, não ela estar acaba. utilizando, né? Porque assim, É, essas é o que a gente chama, né? A Previdência Social ela é composta de uma alíquota de várias entidades, né? Então você tem a Previdência Social em si, que são os 20% da cota patronal, e o SAT, que é o seguro contra acidentes do trabalho, e você tem os terceiros, as outras entidades e fundos, que é o salário educação, que é para o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma contribuição compulsória sobre folha que todo mundo paga para ajudar o Sistema Nacional de Educação brasileiro. Você tem o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que também é uma alíquota de 0,2% que você paga sobre folha de uma forma compulsória, ou são CIDs, né? As contribuições de intervenção no domínio econômico, aquelas que você paga compulsoriamente por estar prestando serviços naquele país. Então, quando o empregado não está aqui, em tese, por essa lei que foi criada em 84, você não precisa recolher para essas entidades, porque você não está usufruindo disso ou não está contribuindo para isso. Então, existe essa fonte de benefício e custeio, né? Recíproca. Então, faz sentido você recolher, continuar recolhendo para os 20% da Previdência e para o SAT, porque você pode lá na Índia, sim, precisar destes benefícios, como a gente colocou, mas os outros benefícios, por exemplo, você não vai estar usando nenhum serviço do SESC, nenhum serviço do SENAC, nenhum serviço do SESI, nenhum serviço do SENAI, nem do SEBRAE, nem do Salário Educação e nem do INCRA, né? Nem do SEST, do SENAT, todos os outros terceiros que você tem lá, fundo aeroviário, para outros tipos de serviço. Então, não faz sentido que você contribua. Então, você ainda tem uma redução no salário, em cima da tributação do salário dessa pessoa que está expatriada. bravo, fantástico. Bom, é, eu, Pedro, acho que um hum, complemento até. Da mesma forma como a pergunta inicial foi feita aí, se você também tiver feito essa situação e você conseguir retroagir a situação para essa pessoa, você também poderia recuperar esses valores que foram recolhidos indevidamente, né? Então também é uma coisa a se pensar. Lógico, é um caso de se estudar sempre o caso concreto, mas é bom ficar de olho porque pode ser que tenha oportunidades aí em relação a pessoas que a gente não teve um aviso prévio sobre essas transferências. isso é fantástico. Eu agradeço bastante, né? Eu acho que praticamente tivemos pouquíssimas perguntas aqui, mais porque a tua exposição foi cirúrgica, né? Está entregue o full course aqui. Eu queria te dar a oportunidade aí de fazer uma mensagem final aí ao pessoal. Estamos chegando ao final de uma hora aqui. Por favor, Marcelo. Bom, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é sempre um prazer compartilhar esse tipo de conhecimento, né, para
para a gente que advoga principalmente para o mundo corporativo, a informação, acho que é a coisa mais importante que a gente tem hoje para poder pensar em redução de custo, em fazer as coisas da forma correta e não sofrer efeitos, às vezes, de uma fiscalização ou de uma tributação exacerbada. Então, para mim, eu vejo isso aqui como uma oportunidade de trocar conhecimento, de aprender mais sobre a Índia também, que é um país que me interessa muito, né? Muito pujante aí, a economia estarrecedor, esses números que você colocou aí inicialmente, tanto do ponto de vista do que já cresceu, como o que os países ainda podem fazer juntos em relação ao que podem aproveitar de oportunidade. Então, fica assim, eu também aprendi muito aqui, fiquei muito feliz de poder estar com vocês e fico à disposição para outras questões que vocês tenham depois, né? Vamos estar lá em casa sentado e falar, pô, mas eu não perguntei isso aqui, queria saber, então fiquem à vontade, né? Meu e-mail está aí, mas o Pedro também pode ser nosso veículo aí de comunicação e sempre que vocês precisarem, estou à disposição aí para falar sobre temas tributários. Bem, Marcelo, é um prazer ter a Demarest aqui como nosso associado, né? Eu acho que a missão aqui da Câmara Indiana, né, não é só apenas incrementar e as relações e as trocas comerciais e culturais entre a Índia e o Brasil, mas fazer isso de uma forma segura, né, Isso. dentro de um petit comitê aqui dos nossos associados, né, de altíssimo nível. Queria agradecer a Demarest aí por ter aceito participar desse projeto conosco, né? A Câmara de Comércio Índia-Brasil está à disposição de todo mundo, né? Não deixem esse bonde passar, né? Sem aprender mais um pouquinho sobre a Índia. Eu espero que quando você vá à Índia, eu esteja com você lá. Vão à Índia, conheçam. É um país maravilhoso e a hora de ir é agora, né? Enquanto ainda tem pouca gente conhecendo, e usem caminhos seguros, seja de um escritório renomado como o da Demarest, seja da Câmara de Comércio Índia-Brasil, né? O Brasil e a Índia têm muito a oferecer. Nós vamos disponibilizar o material às pessoas que se inscreveram através dos e-mails, tá? E nós vamos publicar também esse vídeo no YouTube, então quem quiser depois assistir, fica à vontade. Como nós dizemos na Índia, Dhanyavad, que significa Daniavad. obrigado, e uma boa tarde a todos. Daniavad. Namastê. Namastê.